Conversando Ciência, que é um projeto novo que a gente está iniciando aqui no Cemitério. Basicamente, é escolhido um tema, tem uma entrevista com um pesquisador, e depois tem um bate-papo, a gente chamaria de um seminário, um bate-papo interativo, que se espera, com outro professor. Bem, eu estou falando com o microfone, mas vocês estão escutando a minha voz. A ideia do microfone é que seja gravado junto nas filmadoras. Tá certo? Se alguém quiser fazer a pergunta, só levanta a mão que eu levo o microfone. Tá? Fiquem à vontade, podem parar à vontade. Eu sei que todos conhecem o professor, dispensa a apresentação, mas sempre é interessante falar do Thiago Hartz. Eu até te pergunto, já para quebrar um pouco a coisa séria, eu imaginava que você fosse do Instituto de Física, mas não é, do Instituto de Matemática. Você é matemático? Não, eu sou físico. Tá legal. Então vamos dar início, ele vai falar sobre o século quântico, que é o que está na moda, né? Esse é o ano das tecnologias e ciência quântica, na verdade, da tecnologia e da ciência quântica, do ano internacional. Então o professor vai falar para a gente, tá legal? Obrigado. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar de volta aqui nessa biblioteca, aluno, e particularmente feliz de estar na biblioteca, porque eu fui um usuário muito cotidiano, diário dessa biblioteca. A Rosa e a Helene, eu pedi artigo para elas na época, não tinha PDF, falando de quase 20 anos atrás. Então a gente tinha um caderninho ali que a gente anotava o artigo que a gente lia ali, e elas tinham para resistir, pegavam os temas. Então eu vivi essa biblioteca. Durante 3 anos, 2 anos e pouco, eu fiquei aqui todos os dias. Eu nem usava minha sala, só usava a biblioteca. Então eu estou muito feliz de estar de volta à CBTF, estar de volta à biblioteca, que é esse lugar no qual eu encontro coisas, e eu espero que vocês possam usar essa biblioteca, que é uma das melhores bibliotecas que eu já conheci de física. Bom, a proposta é que a gente tem uma roda de conversa, então é uma coisa bastante informal. E eu preparei alguns slides, preparei uma apresentação, não é uma apresentação tradicional, uma apresentação bastante, parece um tipo de ideias, assim, várias temáticas um pouco soltas, não tanto para apresentar algo sistemático, início, meio fim, um problema de pesquisa ou algo do tipo, mas no sentido de propor a vocês uma série de tópicos sobre os quais vocês podem, porventura, se sentir motivados a fazer perguntas, né, ou propor ideias, etc. Então, é mais uma apresentação para fomentar o debate do que para apresentar algo de pesquisa. Mas eu trabalho especificamente com temática, então essa Conversando Ciência, que é essa série de encontros aqui na biblioteca, começa, a primeira delas é sobre a história da quântica. Então, o professor Olival Freire, que foi o meu orientador de doutorado, deu uma entrevista online do CBTF na semana passada, essa entrevista vai ser disponibilizada nas redes sociais, no YouTube e tudo mais, e de maneira complementar a entrevista do professor Olival, eles propuseram fazer uma conversa sobre a história da quântica. Então, é a temática que eu pesquiso, e a ideia é que a gente converse sobre ela. Tá? Vocês podem se sentir muito à vontade para fazer perguntas durante a nossa apresentação, ou se vocês quiserem, depois, no final, a gente pode conversar. Acho que a gente tem aí até uns 4, talvez 3 4 horas, eu não sei quanto tiver no limite do tempo que você organiza para a gente. Então, eu devo falar talvez uns 40 minutos, ou algo do tipo, e em seguida a gente faz então, uma discussão. Tá? Então, eu intitulei, para dar um título para a conversa, eu chamei de século quântico, perspectivas históricas e conceituais. Bom, em 2025 a gente está comemorando 100 anos do mecânica quântica. Aconteceu 100 anos atrás. Né? Esse século da quântica pode causar um certo estranhamento, porque tem uma certa idade. Lembra que há 25 anos atrás, em 2000, a gente comemorou 100 anos da física quântica. E as pessoas frequentavam para ver a física quântica, a mecânica quântica, e agora é 100 anos, assim, foi no ano 2000. Então tem uma certa distinção, que daqui a pouco eu vou articular de maneira mais clara, entre o que é a mecânica quântica, que foi criada lá por volta de 1925, 1926, e a física quântica, de maneira mais ampla, que se teve início no Max Planck e no. Também a gente pode, todas as datas
são, de certo modo, convenções, tem uma certa arbitrariedade. Né? Então, por que escolher 25, 26 no início da mecânica quântica? Por que escolher 1900 no início da quântica? Tudo isso a gente pode se questionar, e eu vou tentar, de certa medida, problematizar isso durante a minha fala. Mas o fato é que a comunidade de físicos e historiadores da física tradicionalmente considera essas datas, 1900 e 1925, como sendo respectivamente o início da física quântica e da mecânica quântica, e por isso que a gente está agora, em 2025, comemorando os 100 anos da mecânica quântica. Mas mais do que 100 anos desse trabalho lá do Werner Heisenberg, que deu início à mecânica quântica, a gente está também comemorando um século quântico. E o século quântico no sentido de todos esses 100 anos que vem desde 1925 até hoje, no qual essa teoria física mudou profundamente o modo como a gente entende o mundo e a natureza. E a razão disso, acho que vai ficar claro durante a minha fala, por que essa teoria muda tão drasticamente a visão que a gente tem do que é o mundo. Esse centenário é tão importante que a ONU declarou esse ano de 2025 como Ano Internacional da Ciência e Tecnologia Quânticas. E duas questões que eu queria propor a vocês são, bem, primeiro, que problema que os físicos buscavam resolver quando criaram essa teoria de mecânica quântica em 25, e que debates que ocorreram acerca dessa teoria nos últimos 100 anos. Uma coisa que é bastante surpreendente é o fato de que esses debates são muitos, muito intensos. É uma teoria que foi repleta de debates e de controvérsias. Controvérsias são sempre episódios interessantes para quem está interessado em pensar a ciência, porque em meio às disputas, uma série de perspectivas e de pressupostos filosóficos, experimentais, teóricos, acabam aflorando. E, portanto, a história da mecânica quântica é uma história repleta de controvérsias e, por isso, diversas vezes a gente vai ver, na verdade, não teorias competindo, mas quase que visões de mundo, perspectivas acerca do que deve ser a natureza e de como ela deve se comportar. Então essas controvérsias são muito interessantes, por isso está em azul destacado, controvérsia são talvez a palavra mais importante aí desse slide. E bom, para fazer essa trajetória de 100 anos, eu vou propor vocês que a gente siga uma certa ordem cronológica. Como eu disse, a ideia não é exatamente uma apresentação um problema de pesquisa, é mais para fomentar o debate, e eu achei que a apresentação cronológica faria mais sentido dentro dessa proposta. Então, como eu disse, por volta de 1900, Max Planck queria o que a gente chama de física quântica. O problema que ele estava tentando resolver era para a gente compreender, basicamente, quando você aquece um metal, de que cor que ele brilha. Sabe que se você aquecer um metal, ele vai brilhar, já é o vermelho, mais para branco. E a questão central era qual é a cor qual é a frequência da luz emitida por corpos aquecidos. E como que essa frequência, essa cor, tinha uma certa distribuição de intensidade. Então, certas frequências eram mais intensas do que outras frequências, o que fazia com que você, olhando para o corpo, visse uma certa coloração. De maneira um pouco mais precisa, a questão central que se colocava era descobrir a distribuição espectral da radiação emitida pelo corpo aquecido. Esse problema não é muito difícil. Então, os físicos se debruçaram sobre um caso particular, que é o caso do corpo negro. O corpo negro, de definição física, é um corpo que absorve toda a luz que incidente dele, em qualquer frequência. Isso é algo que começou a ser estudado na década de 1870. Os físicos tinham alguns resultados importantes sobre isso, e sabiam que essa distribuição espectral da radiação emitida por um corpo aquecido, quando ele é um corpo negro, obedecia uma certa lei que independia da composição material do corpo. Todos os corpos negros emitiam mais ou menos a mesma distribuição, tinham a mesma distribuição espectral que eles emitiam. Isso fez com que os físicos procurassem essa distribuição espectral. Tem vários trabalhos sobre isso. E o mais importante deles é o trabalho de 1900, no qual o Max Planck propõe essa distribuição espectral. Quem estudou um pouco de quântica já viu. Eu não vou explicar a física daqui, a gente pode depois, na parte das perguntas, se vocês quiserem entrar nesses pormenores. O fato é que ele chega nessa expressão, ele chega de dois modos, primeiro interpolando duas expressões conhecidas, e depois a partir de um certo modo de contagem de estados possíveis, microestados possíveis. O fato é que ele obtém essa expressão, que é conhecida como lei de Planck, e isso foi uma coisa que o próprio Planck, ele introduziu uma constante fundamental, que é esse H aqui,
Então tem certa... Ele já tinha introduzido essa mesma constante em 1899, como a letra B, então também não era uma novidade absoluta de 1900. Mas o fato é que as medidas experimentais, feitas por um sujeito chamado Rubens, coincidiam exatamente com essa distribuição espectral, então foi um trabalho bastante bem sucedido. Mas a interpretação do que estava em jogo levou alguns anos para ficar clara. Para o próprio Planck, como a gente vai ver daqui a pouco, ele não estava fazendo nada que fosse uma ruptura muito abrupta com a física até então existente. O fato é que em 1905, um outro físico, bastante famoso também, que é o Albert Einstein, publica um trabalho sobre a emissão e absorção de luz por materiais, fala de diversos fenômenos, entre eles o efeito fotoelétrico, e nesse trabalho o Einstein postula a ideia de que a luz, de certo modo, seria trocada entre radiação e matéria por pacotinhos de energia, certas quantidades indivisíveis que vieram a se chamar quanta. Então esses quanta, plural de quantum, de luz, eram absorvidos ou emitidos pela matéria e, ao serem absorvidos e emitidos, apresentavam certos comportamentos específicos, em particular num fenômeno chamado efeito fotoelétrico. Uma coisa muito importante de falar é que, nesse momento, não havia nenhum caráter corpuscular da luz, ou seja, o Einstein não estava pensando que a luz era feita por partículas. O que havia simplesmente era uma discretização da energia. Nas palavras dele, um ordenamento da energia luminosa em torno de pontos discretos que se movem com a velocidade da luz. Essa é uma carta que ele escreve para o Sommerfeld em 1909. Mas o Einstein, ele próprio, e um detalhe importante, né, nesse trabalho do Einstein, o quantum de ação, essa constante nova, esse H, aparecia de maneira muito central. O próprio Einstein, em 1907, se debruça novamente sobre os aspectos quânticos, agora não mais da interação entre luz e matéria, mas do comportamento dos osciladores da matéria, e desenvolve uma teoria quântica do calor específico, que é depois aprimorada de maneira muito significativa por um sujeito chamado Peter Debye. Nesse trabalho de 1907, o Einstein reobtém a distribuição de Planck, aquela expressão do slide anterior, segundo um argumento muito mais elementar e, portanto, é o que você encontra hoje nos livros didáticos, transformando uma integral da energia média num somatório. Então, de certo modo, está dizendo que discretiza a energia e aí, em vez de obter a equação da energia, ele obtém uma energia média dos osciladores do corpo negro e essa energia média entra no cálculo e reobtém, portanto, desse modo, a distribuição espectral do Planck. O próprio Einstein, em 1909, faz um outro passo muito, muito importante, que é calcular a flutuação da radiação emitida pelo corpo negro. E esse cálculo da flutuação da energia leva ele a essa expressão. Se ele coloca a teoria clássica do eletromagnetismo na expressão, ele obtém essa expressão. Não vem ao caso entrar no pormenor da interpretação. Eu estou calculando aqui a distribuição espectral da flutuação por unidade de volume. Então falta um V aqui, talvez vocês tenham visto a mesma expressão com V, eu optei por dividir por V. E colocando a expressão que a gente sabia que valia para frequências grandes, que era a lei de Wien, obtém essa expressão, e quando ele coloca a distribuição de Planck, obtém uma expressão que é a soma desses dois tipos. Isso faz com que o Einstein interprete que há uma dualidade onda-partícula. Então, a radiação de corpo negro se comporta tanto como partícula como onda quando você calcula a flutuação da radiação. Esse trabalho é muito importante, essa expressão aqui é considerada como lei de flutuação de Einstein, e vai ser um elemento central na mecânica quântica vindoura. Havia muitas dúvidas enquanto que o Einstein, ele próprio, mantinha seus posicionamentos, porque ele passava longos períodos sem falar do assunto e de repente publicava um artigo fundamental. Então, para dar um exemplo de como que as pessoas tinham dúvidas acerca de quão sistemática era a abordagem do Einstein, uma carta do Sommerfeld, ele fala o seguinte: Einstein extraiu as maiores consequências da descoberta de Planck e transferiu as propriedades quânticas do fenômeno de emissão e absorção para a estrutura da energia da luz no espaço, porque ele vai dizer, no final das contas, que a própria radiação eletromagnética livre é discretizada, a energia dela, mas creio que não mantenha hoje seu ponto de vista inicial em toda a sua audácia. O Robert Millikan, que foi o sujeito que mediu o efeito fotoelétrico, em 1913 fala que eu acredito que Einstein desistiu dessa ideia há cerca de 2 anos.
O próprio Planck fica muito contrariado com os rumos que a teoria quântica toma nesse momento, sobretudo nas mãos do Einstein, porque ele discordava totalmente, e a gente vai ver daqui a pouco que o próprio Bohr discordava disso, da ideia de que a própria radiação livre pudesse ser quantizada. E o fato de que o Planck discordava motivou que ele propusesse em 1912 uma segunda teoria, que é uma teoria muito interessante, pode depois discutir, na qual aparecem diversos elementos novos. O Planck é muito engraçado porque ele é um revolucionário a contragosto. Ele tenta ser conservador, e toda vez que ele tenta ser conservador, ele é mais revolucionário ainda. Então, nesse trabalho de 1912, ele fala, não, a energia dos osciladores do corpo negro é uma quantidade contínua, não é discreta. Ou seja, parece que é uma coisa, um funcionamento bastante reacionário. Ele quer voltar para o comportamento da energia da física clássica. Mas, nesse momento, ele postula a ideia de probabilidade de transição, primeira vez que aparece a probabilidade de transição na quântica, e chega à conclusão de que é a energia de ponto zero dos osciladores harmônicos. Então, dois ingredientes fundamentais da nova teoria surgem numa tentativa quase semi-desesperada do Planck de voltar à física clássica, de certo modo. Então, eu acho muito curioso que o criador da física quântica tenha sido revolucionário tão a contragosto. Mas o problema central que vai surgir nesse momento da década de 1910 é o problema do espectro de emissão e depois de absorção de átomos. Então a gente está olhando aqui as luzes emitidas por um átomo de hidrogênio, em particular a série de Balmer, então é quando decai de um certo nível para o segundo nível. E essa imagem mostra para a gente algumas coisas muito interessantes. A primeira coisa é que o átomo de hidrogênio só emite certas frequências muito específicas. Segundo, que cada uma dessas linhas espectrais tem uma certa intensidade. Então essa aqui é a mais intensa, essa aqui é menos, depois um pouco mais, volta a ser intensa. Então há uma série de problemas aí. O primeiro problema é por que o átomo só emite em certas frequências. O segundo problema é por que tem certas intensidades diferentes, a depender da linha espectral que a gente está olhando. E esse problema é um problema que se torna central a partir do trabalho do Niels Bohr, que vai propor o modelo atômico de Bohr. Imagino que muitos de vocês conheçam o modelo atômico de Bohr, porque é algo que a gente estuda até na escola hoje em dia. Talvez muitos de vocês já tenham, de certo modo, deduzido a expressão da energia do modelo atômico de Bohr, provavelmente fazendo a hipótese de que o momento angular é um múltiplo de H cortado. Onde H cortado é a constante Planck reduzida, que é definido como aquele H lá anterior dividido por 2π. Esse não é exatamente o modo como o próprio Bohr chega, mas é o modo como está nos livros didáticos. Vale observar que o livro do Moisés Rosenzweig, volume 4, curso de Física Básica, tem uma discussão bastante fidedigna do que o Bohr de fato fez em 1913, que não é isso aqui, mas o fato é que as coisas são equivalentes. Então, se você postular que quando um elétron gira em torno do núcleo, ou seja, um modelo à la Rutherford do átomo, se você postular que o momento angular do elétron, o momento angular orbital do elétron só pode ser um múltiplo de H cortado, se obtém uma discretização das energias do átomo de hidrogênio, que é exatamente aquilo que o Bohr propôs. Bom, como a ideia é fomentar debates, eu acho que um debate que vale a pena fomentar, que é um debate muito central, é o que é um modelo, né? Falei modelo atômico, né? O que quer dizer um modelo em física? É uma imagem, é uma certa analogia, é como se fosse tal coisa, né? Tentando definir o que é modelo, mas mais no sentido de incentivar o debate do que de chegar a uma definição final, a gente pode imaginar que um modelo é uma situação imaginada que tenta, de algum modo, aprender uma regularidade da natureza e, com isso, explicar os fenômenos. E uma questão mais filosófica, mas que é importante para a gente pensar a própria física, é qual é o papel do modelo e como que ele explica os fenômenos. O Bohr, por exemplo, vai fazer uma distinção entre modelos representacionais e modelos funcionais. Então, a gente pode fazer uma certa divisão dos modelos em tipos de modelos diferentes e pensar que cada um tem uma certa função na física. Enfim, deixo isso como temática para a gente conversar depois. Ainda sobre o Bohr, quando ele postula a discretização das órbitas atômicas, ele está preocupado com um problema muito fundamental da teoria do átomo de Rutherford, que é a estabilidade atômica. No átomo de Rutherford você tem o núcleo e em torno você tem os elétrons que estão girando em torno do núcleo, e a gente sabe que partículas aceleradas emitem radiação eletromagnética. E se você calcular o tempo de decaimento do átomo de Rutherford é muito pequeno. Então o átomo de Rutherford é fortemente instável. E a questão central que se coloca, portanto, por Bohr é como acabar com esse problema da instabilidade do átomo de Rutherford, e o modo como ele faz isso é postulando
que naqueles níveis específicos, que são NH cortado ou momento angular, o átomo é estável. Ele postula a estabilidade atômica, mas a estabilidade atômica é postulada de tal maneira que não deveria haver nenhum motivo para o átomo decair. Se você colocasse o átomo lá no quarto estado excitado, ele deveria ficar no quarto estado excitado, não deveria ir para o fundamental. Então, em 1917, o Einstein propõe a ideia de emissão espontânea, dizendo que existe uma certa probabilidade do átomo decair para o fundamental. Isso tem a ver com os tais coeficientes A e B de Einstein. E o interessante desse trabalho de 1917, para além de quebrar um pouco essa estabilidade absoluta do átomo que o Bohr tinha proposto, o Einstein finalmente escreve P igual a H sobre C. Ou seja, ele atribui àqueles quanta de luz momento. E é nesse momento que você tem energia por quanta de luz, momento por quanta de luz, que você pode falar de uma partícula. Então, o que vai depois ser chamado, em 1926, de fóton, aqui em 1917 já aparece caracterizado enquanto partícula. Em 23, o Compton, propondo o efeito Compton, mostra uma situação experimental específica, na qual há uma fortíssima evidência de que, de fato, a luz tem essa dimensão corpuscular, que remonta ao trabalho de 17 de Einstein e também ao trabalho lá de 1909, no qual ele tinha chegado à dualidade onda-partícula. Ou seja, a luz tem um comportamento tanto ondulatório quanto corpuscular. Claro que isso é um problema interpretativo, afinal de contas, o que é a luz, que vai ser resolvido só muito posteriormente, de maneira um pouco mais sistemática. O fato é que nesse momento, portanto, década de 20, há diversos problemas em aberto na física. O problema da intensidade das linhas, que o Bohr resolve o problema da série de Bauman, por exemplo. Ele consegue explicar por que o átomo só emite certas frequências, mas ele não consegue explicar qual é a intensidade da luz emitida, qual é a polarização da luz emitida. Então, a questão que se colocava, portanto, é como é que se descobre a intensidade, a polarização e outros efeitos, por exemplo, o efeito Zeeman e o efeito Zeeman anômalo, que são o surgimento de novas linhas espectrais. Será que eu te liguei aqui? Será que eu te liguei? Não sei se eu cliquei já, desculpa. Estou até achando que talvez esteja desligado o todo, não sei se... Você ligado o tempo todo? Não. Estava funcionando? Tá, obrigado. Desculpa. Então, o efeito Zeeman anômalo são o surgimento de novas linhas espectrais quando esse átomo está sujeito a um campo magnético. Então, o efeito Zeeman a gente interpreta hoje como sendo o acoplamento entre esse campo magnético e o momento angular orbital, e o efeito Zeeman anômalo como sendo o acoplamento desse campo magnético externo ao momento angular intrínseco do elétron, que a gente vai depois associar à noção de spin. O problema da fluorescência radiante, etc, etc, etc. Entre 1913 e 1925, uma série de soluções ad hoc, ou seja, postas à mão, resolvem alguns desses problemas. Então, o princípio da correspondência, as regras de quantização de Bohr-Sommerfeld, um princípio chamado Aufbau-Prinzip, que é a ideia de que você vai construir um átomo colocando um elétron por vez, e no final das contas você tem um elétron óptico, que é esse Leuchtelektron, que é o último elétron, enquanto os demais, eles de certo modo blindam, etc. O princípio da exclusão de Pauli, que vai surgir em janeiro de 25 e tudo mais. Então, os físicos, diante desses problemas, tentam resolver esses problemas postulando uma série de princípios, ideias, procedimentos, que funcionam em certos casos, mas não funcionam nos outros casos. E a questão central, portanto, é como desenvolver uma teoria que, de algum modo, proponha uma solução que seja sistemática e que permita abordar todos esses problemas de uma só vez. Essa aqui é só uma imagem do artigo do Compton, no qual tem o espalhamento do quantum de luz com um elétron espalhado e o fóton também. Isso é uma imagem do Bohr e do Heisenberg em Copenhague 36. E vai ser o Heisenberg, esse da esquerda, que vai propor uma tentativa de sistematização. Daqui a pouco eu vou criticar o fato de que a gente está valorizando demais esse trabalho do Heisenberg, mas o fato é que em 25 ele vai propor esse trabalho sobre a reinterpretação segundo a teoria quântica das relações cinemáticas e mecânicas, que vai ser a criação da chamada mecânica matricial. Deixa eu fazer alguns comentários sobre o Heisenberg. Primeiro, o Heisenberg ele nasce em 1901, então ele é adolescente durante a Primeira Guerra Mundial. Ele entra na Universidade de Munique em 1920, com 18 anos, quase 19, e vai trabalhar com Arnold Sommerfeld.
Em 23, ele defende doutorado. Naquela época não tinha essa ideia de graduação separada de doutorado. Doutorado era um trabalho que o cara defendia especificamente. Um trabalho em 23 sobre turbulência, portanto nada a ver com mecânica quântica, nem com a teoria quântica. E ele faz a graduação entre 20 e 23, termina o doutorado em 23, vira professor, termina a habilitação em 24, então é uma carreira bastante rápida, assim, a série de acontecimentos que ele faz. E quando ele vai escrever esse trabalho, ele já tem 16 trabalhos publicados sobre diversos temas. Então ele trabalhou sobre o efeito Zeeman anômalo, sobre o potencial de ionização do átomo de hélio, sobre a radiação fluorescente, ressonante, e sobre a dispersão da luz por átomos. Então são os 4 problemas que o Heisenberg estava trabalhando naquele momento. E nesse último problema da dispersão, tinha um trabalho muito importante do Kramers, que já se debruçava sobre essa questão da intensidade da radiação. Então os físicos estavam tentando entender intensidades e polarizações da radiação em situações específicas, e o Heisenberg vai propor, então, nesse trabalho, que é o trabalho que é considerado o surgimento da mecânica quântica, uma solução para uma abordagem, um modo de pensar alguns problemas. É claro que o grande problema naquele momento seria encontrar, por primeiros princípios, uma solução, por exemplo, para o átomo de hidrogênio, mas isso ele não faz. O que ele faz é fazer uma reinterpretação, como o próprio nome diz, um Deutung, da física clássica. Então, o que ele faz é pegar as equações de movimento clássicas e reinterpretar as equações de movimento clássicas, expandindo, por exemplo, no caso de um oscilador harmônico, um termo anarmônico, então um oscilador anarmônico, ele expande a posição em série de Fourier e interpreta o coeficiente na frente da exponencial e a frequência da exponencial de outra maneira. Então, o que ele está propondo, na verdade, é manter as equações da física clássica, mas reinterpretar os seus termos. É como se eu falasse, sei lá, dar um exemplo meio esdrúxulo, é como se eu falasse, a manga é laranja. Então, a manga é laranja, eu posso pensar, a manga da camiseta é laranja. Eu mantenho a frase, mas agora eu vou mudar. Agora eu vou interpretar a manga como sendo a fruta e a laranja como sendo a fruta. Sei lá, uma coisa do tipo. Então, ele tenta manter as mesmas equações da mecânica clássica, mas reinterpretar os termos que aparecem nas equações. E ele faz isso utilizando uma lei de composição de frequências, conhecida como lei de composição de Hertz, não veio ao caso de explicar isso aqui, e chega numa expressão desse tipo, vocês já conseguem ver o que está acontecendo aqui, né? Vocês que sabem matrizes, vocês veem que é uma composição matricial. Essa é a razão pela qual a mecânica que ele está propondo é chamada mecânica matricial. Mas ele, no fundo, não resolve nenhum problema com essa mecânica, porque ele mais ou menos resolve o oscilador anarmônico, ele não consegue resolver o átomo de hidrogênio, ele tenta várias coisas, ele não consegue nem sequer obter a energia de ponto zero do oscilador harmônico. Ele obtém por meio de um truque que, na verdade, é roubado. Então, o trabalho do Heisenberg é um trabalho que tenta propor uma abordagem sistemática a problemas mecânicos, mas, no fundo, não resolve nenhum dos problemas que estavam postos na época. O que faz a gente, naturalmente, questionar, será que faz sentido realmente considerar esse trabalho do Heisenberg como sendo o início da mecânica quântica? Porque tem todos os outros trabalhos riquíssimos desse momento. Mas o fato é que, por razões específicas, que a gente pode também, deixe como proposta para a conversa, a gente pode pensar por que esse trabalho, por que não outros. O fato é que, em 25, no mesmo ano desse trabalho, o Max Born e o Pascal Jordan, que eram 2 físicos que estavam em Göttingen, eu falei que o Heisenberg passou por Munique, Göttingen e Copenhague. Quando ele propõe a mecânica matricial, ele está em Copenhague, mas antes ele passa por Göttingen, e Göttingen é um lugar muito tradicional de pesquisa em matemática. Escola muito importante de matemática, fundada pelo Hilbert e pelo Felix Klein, mas que remonta a Gauss, Riemann, Dirichlet e outros. E lá em Göttingen tinham 2 físicos, Max Born e o Pascal Jordan, e eles leem o trabalho do Heisenberg e percebem que, na verdade, o que está em jogo ali são matrizes. O Heisenberg ele próprio não conhecia matrizes não fazia parte da formação de um físico daquela época. O físico daquela época estudava basicamente equações diferenciais parciais, era a temática que fazia parte da formação matemática de um físico. Então, o Max Born e o Pascal Jordan interpretam a composição de coeficientes como sendo uma composição matricial e isso dá, portanto, o nome dessa nova mecânica como sendo mecânica matricial. Em 26, aqui está errado no slide. Em 26, o Pauli, utilizando a mecânica matricial, consegue determinar o espectro do átomo. Então, aí sim, um sistema físico fundamental, o átomo de hidrogênio, fica explicado, de certo modo, por essa nova abordagem.
O fato é que, paralelamente a esses desenvolvimentos, um outro caminho é seguido por outros físicos. O Louis de Broglie, um físico francês, em 24, ele se pergunta o seguinte: o Einstein tinha falado lá em 1909 que havia uma dualidade onda-partícula para a luz. Então a luz, que antes era pensada como onda, tinha um aspecto de partícula. Talvez seja o caso, vai pensar o Louis de Broglie em 23, 24. Talvez seja o caso da própria matéria, um elétron, por exemplo, ter um comportamento não somente corpuscular, de partícula, mas também um comportamento ondulatório. E ele postula que o comprimento de onda associado ao elétron é a constante de Planck dividido pelo momento linear do elétron. E a proposta dele é uma das coisas mais bonitas da história da física. Assim, eu sou apaixonado por esse trabalho. Eu estou simplificando um pouco. O que ele faz é relativístico. Eu estou tentando fazer uma versão adaptada, não relativística. Mas o fato é que ele pensa o seguinte: ele fala, bom, se o elétron é uma onda, então ao percorrer uma órbita atômica, essa onda vai interferir consigo própria. E ele vai dizer que existem órbitas atômicas nas situações em que essa interferência do elétron consigo próprio é uma interferência construtiva. Então, o comprimento, a circunferência, tem que ser um múltiplo do comprimento de onda. Então, aqui está o comprimento da circunferência, um múltiplo do comprimento de onda. E ao fazer essa hipótese, e ao escrever o momento angular, supondo que a órbita é circular, como sendo o momento linear vezes o raio, ele chega exatamente na regra de discretização do átomo de Bohr. Então, o que o Louis de Broglie consegue fazer é, supondo que o elétron tem um comportamento ondulatório, de certo modo explicar por que os átomos têm níveis atômicos, os elétrons têm órbitas discretizadas. Então, as órbitas do átomo de Bohr ocorrem quando há uma interferência construtiva. E, bom, evidentemente, se o elétron é uma onda, e os físicos estavam acostumados a trabalhar com EDP, equações diferenciais parciais, a pergunta é qual que é a equação diferencial parcial que rege o comportamento dessas ondas. E essa pergunta, o próprio Louis de Broglie tenta trabalhar um pouco sobre isso, mas é respondida de maneira satisfatória pelo Schrödinger em janeiro de 26, que chega na equação que hoje leva o nome dele. Trata-se de uma equação de altos valores para as ondas de matéria. Os físicos vão reconhecer que isso é uma equação de Schrödinger independente do tempo. Ele publica uma série de artigos, só no quarto artigo é que ele escreve a equação de Schrödinger independente do tempo. A primeira equação de Schrödinger que ele escreve é só a parte espacial. E a questão central para ele é encontrar a energia. A energia que ele obtém, evidentemente, vocês sabem, é a mesma energia que o Pauli tinha obtido via mecânica matricial na mesma época, em 26. Então, surgem duas teorias de mecânica quântica que competem. Uma teoria chamada mecânica ondulatória, e a outra, ou mecânica das ondas, e a outra chamada mecânica matricial. Uma coisa importante de observar é que o que o Schrödinger faz é obter o espectro, não a dinâmica. Então, como não tem o tempo, não tem evolução temporal na teoria. Também é uma teoria que não tem a noção de probabilidade, nem tem a noção de colapso da função de onda, ou seja, não é o que vocês conhecem hoje como sendo a mecânica quântica. É uma coisa que, na verdade, só tira da equação de Schrödinger independente do tempo o espectro, dado o potencial, o espectro do sistema. Em 26, o Max Born vai propor a ideia, que é a ideia que todo mundo que faz uma disciplina de quântica se depara, e que talvez seja a ideia mais chocante, é de que essa função de onda está associada a uma probabilidade. Ou seja, a função de onda não está dizendo onde o elétron está, mas onde que ele pode estar. E essa ideia de que a física trabalhe não com predições determinísticas, mas sim com previsões probabilísticas, é algo muito chocante, né? E uma pergunta que a gente pode se fazer é como é que foi possível que os físicos aceitassem que a natureza é probabilística. Isso é um problema muito grande, que diversos historiadores tentaram responder. Há um trabalho muito importante do Paul Forman, chamado Tese de Forman, que tenta explicar como foi possível que os físicos aceitassem que a natureza, no seu aspecto mais fundamental, não fosse determinística, mas sim probabilística. Porque, até então, você poderia pensar que a física é probabilística. Afinal de contas, se você olhar para uma floresta e bater um vento, as folhas começam a cair, e você sabe que, bom, a princípio talvez desse para escrever as forças para cada uma das folhas e prever deterministicamente, mas ninguém faz isso, né? Então, o determinismo newtoniano, é claro que ele está sujeito a certas limitações, mas o fato é que, na mecânica clássica,
toda situação probabilística advém da nossa ignorância, então a probabilidade de natureza epistêmica. Enquanto a mecânica quântica estava postulando o fato de que a probabilidade não advém da nossa ignorância, mas sim é intrínseca ao fenômeno. Então, a gente pode chamar de uma probabilidade ontológica. É inerente à natureza ser probabilística. E é muito doido que os físicos, muito surpreendente que os físicos tenham aceitado uma teoria fundamental da natureza que fosse intrinsecamente probabilística. Isso é uma questão para a gente discutir também. Então, tendo duas abordagens, a do Heisenberg e a do Schrödinger, a pergunta natural é qual que é a abordagem correta, e há uma grande disputa entre eles. Como a equação de Schrödinger é uma equação diferencial parcial e os físicos estavam acostumados a trabalhar com equações diferenciais parciais, a aceitação da teoria de Schrödinger é muito mais calorosa por parte dos físicos do que a aceitação da mecânica matricial, que utiliza certas ideias, matrizes, que não faziam parte do ferramental matemático na época. Mas logo fica claro que as duas teorias são matematicamente equivalentes. Essa demonstração da equivalência utiliza uma teoria chamada teoria das transformações, desenvolvida pelo Pascual Jordan e depois pelo Dirac. Mas o Heisenberg, em particular, afirmava categoricamente que a equivalência matemática não significa equivalência física. Porque se elas são teorias que, de algum modo, apresentam caracterizações do fenômeno quântico tão distintas, o fato de que a explicação é distinta faz com que as teorias não sejam equivalentes, ainda que elas possam ser matematicamente transpostas uma na outra. Então, para dar um exemplo dessa insatisfação, porque isso é uma coisa importante, o Schrödinger dizia que a teoria dele, por trabalhar com ondas e com equações diferenciais parciais, é uma teoria visualizável, você viu o fenômeno acontecendo. Então, todo o debate entre eles se dá em torno dessa palavra, Anschaulichkeit, que quer dizer intuitibilidade, clareza, visualizabilidade. O Heisenberg vai se opor a essa ideia de que as ondas são visualizáveis e vai propor um novo conceito de visualizabilidade. Então, numa carta ao Pauli, de junho de 26, ele fala o seguinte: quanto mais eu penso sobre a parte física da teoria de Schrödinger, mais repugnante eu a acho. O que ele, Schrödinger, escreve acerca da clareza, da intuitibilidade, da visualizabilidade da sua teoria, eu considero como sendo idiotice, disparate, literalmente esterco. E nessa disputa entre qual das duas teorias é mais visualizável, o Heisenberg vai chegar ao princípio da incerteza. Então, o trabalho de 27, no qual ele propõe a ideia de relações de certeza, e posteriormente vão se tornar princípios da incerteza, é um trabalho que acontece a reboque dessa discussão sobre a visualizabilidade. E ele vai dizer, quando você quer ser claro acerca do que se entende pelas palavras posição de uma partícula, por exemplo, um elétron, faz-se necessário especificar experimentos definidos com a ajuda dos quais se pode medir a posição do elétron. Caso contrário, essas palavras não têm nenhum significado. Então ele vai propor esse desenho à esquerda, que é o chamado microscópio de raio gama. A ideia é que você quer medir a posição do elétron, você precisa incidir luz sobre ele, a luz espalhada pelo elétron entra num certo microscópio e você consegue saber com precisão a posição do elétron, se você utilizar ondas, uma onda monocromática, por exemplo, com um comprimento de onda muito pequeno. O problema é que, pelo efeito Compton, quando você incide uma onda de comprimento de onda muito pequeno, ela tem frequência muito grande, e você espalha, ricocheteia esse elétron, e você perde completamente a informação acerca do momento dele. Então, para medir a posição, você tem que abrir mão de saber o momento. E essa ideia produz, portanto, pares de relação e incerteza entre posição e momento do elétron. Ele tenta estender essas ideias para outras situações, por exemplo, para o campo eletromagnético, relações de certeza para o campo eletromagnético. Então, esse é um desenho do próprio Heisenberg numa carta para o Bohr. Enfim, não vou entrar nesse pormenor aqui por causa da hora. E essa nova teoria física, a mecânica quântica, leva a um amplo debate acerca de como ela deve ser interpretada. O Bohr, em 27, vai propor o princípio da complementaridade, a ideia de que existe um novo modo de descrição da física. Ele apresenta essa ideia da complementaridade numa palestra na Itália, em seguida publica um artigo na Nature, e essa discussão sobre a complementaridade e sobre a nova teoria quântica, a nova mecânica quântica, leva a inúmeras discussões. Em particular nas conferências de Solvay, que eram conferências que aconteciam na Bélgica periodicamente, mas não tinha uma regularidade, mas periodicamente, nessa época de 3 anos, na qual são apresentadas, em particular na de 27, diversas perspectivas alternativas. Então, por exemplo, o Louis de Broglie vai propor uma ideia de onda piloto, uma ideia de que, de algum modo,
a onda do Schrödinger está conduzindo a partícula, mas a partícula, o elétron, é uma partícula, não é uma onda. Isso é uma questão super interessante para a gente pensar também na parte da discussão. E as discussões entre Bohr e Einstein acerca da mecânica quântica. Então, aqui é uma foto de Solvay 27, com cor, né? A foto original é preta e branca. Vocês conseguem reconhecer alguns dos físicos. Aí só tem de mulher uma física, que é a Marie Curie, expressando quão difícil era, naquela época, para mulheres participarem da física, uma sociedade profundamente machista, né? Então, basicamente, só vê físicos nas fotos dessas conferências dessa época. E o debate que interessa mais a gente aqui, ainda que há outros debates muito interessantes, é o debate entre o Bohr e o Einstein. O Einstein se opunha ferrenhamente a essa nova mecânica, propõe uma série de experimentos de pensamento. Eu não vou ter tempo de entrar nos pormenores dos experimentos, mas, por exemplo, esse Einstein Box, tentativa de medir, ele propõe isso como uma tentativa de mostrar que a mecânica quântica está incorreta, mas, no final das contas, o Bohr responde satisfatoriamente. É uma discussão muito interessante, porque o erro que o Einstein comete na análise que ele faz é não levar em consideração um elemento que, na verdade, ele próprio tinha descoberto. Mas, enfim, isso é uma outra discussão. Entre 26 e 33, há também um outro debate profundamente ligado ao problema das interpretações, que é o debate sobre em que medida essa nova mecânica quântica que se aplicava à partícula também deveria ser estendida aos campos, em particular ao campo eletromagnético e ao campo gravitacional. Então, uma teoria quântica do campo eletromagnético, uma teoria quântica do campo gravitacional é um problema que os físicos têm muita dúvida se faz sentido abordar nesse momento, sobretudo porque os primeiros cálculos feitos com o campo eletromagnético quantizado tinham levado a quantidades divergentes, quantidades infinitas. Então, diversos físicos propõem que essas teorias quânticas relativísticas, na verdade, estão erradas. O próprio Landau e o Pius, muito jovens, com 21 anos de idade, propõem a ideia de que na teoria quântica relativística correta, que ainda não existe, não haverá quantidades físicas e nem tampouco medições no sentido da mecânica quântica ondulatória, ou seja, a mecânica quântica até então existente. Eles fazem isso mostrando uma situação muito interessante, também vale a pena a gente discutir, que eles obtêm relações de certeza, mas na verdade são relações, são certezas para uma só componente do campo elétrico, por meio de experimentos de pensamento, e essa situação não tem nenhuma contraparte no formalismo matemático da teoria. Então, seria uma espécie de contradição ou de inconsistência da descrição matemática do campo eletromagnético quantizado. Isso leva a uma resposta muito famosa do Bohr e do Rosenfeld, na qual eles chegam à conclusão que o aparato tem que ser macroscópico. Essa discussão sobre a macroscopicalidade é uma discussão muito interessante. Só antes de discutir, mencioná-la, eu queria mostrar essa charge do Gamov, da discussão entre o Bohr e o Landau em Copenhague, e o Gamov escreve embaixo: por favor, Landau, eu preciso poder dizer ao menos uma palavrinha. Então só prendendo o Landau mesmo para ele deixar o Bohr falar. Então essa é a piada que o Gamov está fazendo. Essa é uma foto do Bohr e do Rosenfeld em Tisvilde, que era onde o Bohr tinha uma casa de campo na Dinamarca, em 1931. Mas essa discussão sobre sistemas macroscópicos e aspectos quânticos de sistemas macroscópicos é uma discussão que tem muitos frutos, entre elas, por exemplo, a famosa situação do gato de Schrödinger, que é uma de muitas situações aparentemente paradoxais nas quais existe esse fenômeno do emaranhamento. Então, mencionar muito brevemente que o Einstein, junto com Podolsky e com Rosen, propõe o famoso experimento de pensamento EPR, na qual você tem um sistema emaranhado, na qual você mede o momento de uma das partes e a outra parte você ganha informação, e concluem, portanto, a conclusão deles, que é uma conclusão que a gente pode, enfim, discutir, é que há elementos de realidade que não têm contraparte no formalismo matemático da teoria quântica e, portanto, a teoria quântica está incorreta, ou pelo menos incompleta. O problema que está posto, portanto, o problema da completude dessa teoria. Em 1935, Schrödinger propõe o experimento do gato de Schrödinger, que você tem um sistema quântico na qual o microscópio está emaranhado com o sistema microscópico. Mas o fato é que, apesar dessas críticas, aos poucos um modo específico de interpretar a teoria se firma, que é a chamada interpretação de Copenhague. A gente tem que tomar muito cuidado na história da ciência com narrativas que são triunfalistas. Um grupo de pessoas, de repente, subitamente, conseguiu vencer todas as críticas, etc. Mas o fato é que a comunidade percebe que essa nova interpretação
dita interpretação de Copenhague, sobretudo proposta pelo Bohr, pelo Heisenberg e pelo Pauli, se firma quase que consensualmente, apesar de alguns críticos na comunidade. Uma coisa muito interessante é pensar a imagem que os físicos vão ter posteriormente acerca do Bohr e da interpretação de Copenhague. Então, para divertir vocês, eu trouxe uma lista de opiniões sobre a interpretação de Copenhague, em particular sobre o Bohr. O Max Jammer, que é um historiador muito importante, primeiro historiador a trabalhar sistematicamente sobre a história da quântica e da sua interpretação, afirma que dos anos 1920 aos anos 50 havia uma quase inconteste monocracia, ou seja, governo de um só homem, da escola de Copenhague na interpretação, na filosofia da mecânica quântica. O Karl Popper, filósofo inglês, vai dizer que há uma ortodoxia quântica imposta por Copenhague, que se parece em todos os aspectos com os partidos totalitários. O Georges Lukács, que é um aluno do Louis de Broglie e biógrafo do Louis de Broglie, vai dizer que o Bohr é um novo Bellarmino, Bellarmino é aquele cardeal da igreja que perseguiu Galileu, e que o Bohr aplicou um golpe de Estado. O John Hybron, historiador, aluno do Thomas Kuhn, vai dizer que a interpretação de Copenhague na mecânica quântica é um misto de imperialismo e resignação. O Mário Bunge, filósofo argentino, vai dizer que a interpretação de Copenhague é uma doutrina. O Bryce DeWitt, importante físico, que trabalhou com gravitação quântica, vai dizer que Bohr fez uma lavagem cerebral de uma geração de físicos. Ele fala que os físicos aceitaram a interpretação de Copenhague da mesma maneira que os norte-americanos aceitaram a Constituição, ou seja, sem jamais lê-la. E ele vai dizer que o Bohr está infectado, essa é a palavra, infectado por um misticismo dinamarquês. Então vocês veem que os tons das críticas são bastante fortes. Em defesa do Bohr, uma das poucas vozes entre filósofos e historiadores foi a Catherine Chevalier, filha do matemático, que vai dizer que houve uma demonização de Bohr e que ele é o São Sebastião da nova religião, São Sebastião que foi flechado injustamente. Para piorar a situação, o Banco Central dinamarquês, quando foi cunhar a nota de 500 coroas, optou por botar de um lado o Bohr e do outro lado o Sigurd, que é o maior herói da mitologia nórdica, que matou o Fafnir na saga dos Volsungo. Então, realmente, a figura mitológica do Bohr está chancelada até pelo Banco Central dinamarquês. Mas o fato isso é uma moeda comemorativa, tá? Não é a moeda corrente. Mas, enfim, de todo modo, é simbólica dessa questão. O fato é que essa interpretação de Copenhague, que nos anos 20 e 30 acaba se firmando como uma monocracia, para usar os termos do Max Jammer, aos poucos foi sendo rompida e houve o estabelecimento de dissenso. Esse estabelecimento de dissenso acerca da mecânica quântica acontece durante os anos 1950, 1960 e, sobretudo, 1970. E eu queria mencionar 2 episódios que podem ser interessantes para a gente pensar e discutir. Primeiro, em 1932, o John von Neumann, um húngaro naturalizado norte-americano, escreve um livro, ainda ele é um dos muitos discípulos do Hilbert, em Göttingen, chamado Fundamentos Matemáticos da Mecânica Quântica, que apresenta uma demonstração matemática, entre muitas coisas. Esse livro apresenta uma demonstração matemática da impossibilidade de variáveis escondidas na mecânica quântica. Então, tentativas como a do Einstein e Louis de Broglie de completar a mecânica quântica introduzindo novos elementos, seria, segundo esse teorema do von Neumann, em vão. Acontece que em 1952, um físico norte-americano chamado David Bohm consegue formular uma nova formulação da mecânica quântica, que é uma teoria de variáveis escondidas e que é empiricamente equivalente à mecânica quântica. Então, tem uma questão aí muito interessante de subdeterminação da teoria pelo experimento. Diferentes teorias com conteúdos físicos muito distintos, levam à mesma predição empírica. Então, esse é um problema clássico da filosofia, a subdeterminação da teoria pelo experimento. Isso aparece nessa situação. Isso leva o John Bell a dizer que em 52 ele viu o impossível ser feito, porque tinha um teorema matemático que dizia que era impossível. Claro que o teorema está errado, tem um problema no teorema. Então, essa é uma imagem do David Bohm, tirada do livro do professor Olival Freire, que é uma biografia muito boa, excelente do David Bohm. E um outro episódio, um outro físico que vai contribuir para esse estabelecimento de dissenso, é o Hugh Everett, que em 1957 propõe a interpretação alternativa da mecânica quântica. Novamente, em 1932, no mesmo livro do von Neumann, o von Neumann propõe a ideia, que é uma ideia que está em todos os livros de mecânica quântica hoje e que não tem nada a ver com Bohr, o Bohr não de forma alguma aceitava essa proposta,
Mas o von Neumann propunha que havia dois tipos de dinâmica. Uma dinâmica é quando o sistema está isolado, o sistema quântico isolado evolui continuamente de acordo com a equação de Schrödinger. Você pode escrever a equação de Schrödinger como sendo o operador de evolução temporal atuando no estado inicial. Desculpa, eu errei aqui, né? Copiei, o LaTeX foi igual. Né? Era uma expressão diferente, né? Então, enfim, depois eu corrijo isso. E, por outro lado, sistemas quânticos não isolados, ou seja, quando eles estão interagindo com o aparato de medição, evoluem descontinuamente, segundo o postulado da projeção. Para ser mais preciso, o que o von Neumann diz, na verdade, é que o que acontece é que o sistema quântico, ao ser acoplado com o aparato de medida, emaranha com o aparato de medida e, devido a algum aspecto de macroscopicalidade do aparato de medida, evolui para um estado que não é mais um estado sobreposto, e a gente pode ler isso como se o sistema tivesse o seu estado sendo alterado desse estado sobreposto para o estado psi. Esse é um problema super complicado, porque, diferentemente do Bohr, do Schrödinger e de todo mundo que estava trabalhando com mecânica quântica, tirando o De Broglie, o Einstein e alguns outros, as pessoas pensavam nos anos 20 e 30 a mecânica quântica como sendo o estado como sendo uma ferramenta epistêmica. Tem um belíssimo artigo, umas notas do Schrödinger, de 35, que discutem como você não deve interpretar o estado do sistema quântico como algo real, como algo que é descritivo, como algo que está dizendo como que a natureza se comporta. Eu estou quase terminando. Mas o fato é que o von Neumann e o Everett e todo mundo dessa turma, acaba se configurando uma escola de pensamento chamada Escola de Princeton da Mecânica Quântica, tem uma abordagem realista acerca do formalismo matemático. E se você pensa realisticamente, esse processo de colapso da função de onda é um processo físico, um processo que acontece de fato. Não é meramente um processo epistêmico, mas é um processo que tem que ser explicado, carece de explicação. Isso leva a uma série de problemas, entre eles o problema da cadeia de von Neumann, que eu não vou explicar aqui por causa da... Enfim, eu pensei em colocar no slide, mas eu sabia que o tempo ia ficar curto. E o Everett, como eu estava falando, em 57, propõe uma nova interpretação. Em particular, o que ele está propondo é uma solução para o problema das cadeias de von Neumann. E a solução passa pela introdução da noção de estado relativo. Com isso, ele chega à conclusão que não existe colapso da função de onda, o estado evolui sempre continuamente. Então, é uma nova interpretação que vai ser chamada pelo Bryce DeWitt de interpretação de muitos mundos da teoria quântica. Há pouquíssimos defensores dessa teoria no primeiro momento, em particular o Wheeler, que tinha sido orientador do Everett, e o próprio Bryce DeWitt. E o fato é que, em função desses diversos trabalhos, mas também outros trabalhos, do Wigner, do Daneri, Longer e Prosperi e vários outros físicos da época, o que acontece é que, a partir de 1970, existe um estabelecimento do dissenso acerca da interpretação da mecânica quântica. Então, para terminar, aqui está um livro editado em 73 pelo DeWitt, junto com um aluno chamado Graham. E aqui está um artigo que ele publica na Physics Today, de onde eu tirei aquela imagem anterior do gato de Schrödinger. E eu não tenho muito conclusão. Assim, a proposta não é essa. A proposta é apresentar uma série de ideias para a gente pensar questões que a mecânica quântica coloca para a gente numa perspectiva histórica e conceitual. Bom, queria agradecer muito ao Newton e ao Antônio Augusto pelo convite, ao professor Olival, que me ensinou tudo que eu estou falando aqui para vocês, e ao Reinaldo, com quem eu trabalho sobre isso já tem quase 20 anos. Tá, obrigado, gente. Acabei falando uma hora, né, Hilton? Tá bom. Menos de uma hora, assim. Não tem. Tá bom, tá bom. Bem, agora é a hora da gente ver se os teus alunos prestaram atenção e têm boas dúvidas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém quer perguntar nada? Bem, se os alunos não perguntam, eu pergunto. Tá ligado isso? Não faz som. Tá sim. Não, muito legal, obrigado, Hart. Sensacional a apresentação. Teria 1 milhão de perguntas, na verdade, hoje. Eu acho que, assim, uma delas é essa questão que você mencionou do von Neumann ter, de uma certa maneira, já excluído variáveis escondidas, de alguma maneira o Bohm ter conseguido evadir esse argumento. Eu queria saber um pouco mais sobre isso, eu fiquei curioso.
Obrigado, Maurício. O Maurício é um amigo também de quase 20 anos, um pouquinho menos, né, Ripert, mas é um amigo de longuíssima data. Obrigado por estar aqui. Fico muito feliz de te ver. Essa questão é uma questão realmente fascinante, né? É porque os matemáticos eles têm essa imagem de que a matemática é uma área do conhecimento no qual você tem certezas. Está demonstrado a teoria matemática, está demonstrado a teoria matemática. A teoria matemática ele é incontornável. Né? E teoremas matemáticos de impossibilidade são teoremas muito, muito elegantes. A matemática tem uma longuíssima tradição de teoremas de impossibilidade. Por exemplo, a impossibilidade da trisecção do ângulo, o reto compasso, e há inúmeros outros teoremas muito clássicos da matemática de impossibilidade. Dentro da mecânica quântica tem um belíssimo teorema de impossibilidade chamado teorema de Groenewold, que é um teorema muito importante, está correto, que diz que basicamente... Eu não quero, porque eu não tenho quadro para escrever, as frases às vezes podem soar um pouco imprecisas. Mas, assim, uma frase um pouco vaga, mas o que o teorema de Groenewold diz é que a quantização a la Dirac, de certo modo, está errada. Ela esquece um termo. Né? Então, você tem que fazer uma quantização a la Groenewold-Moyal, que é a quantização por deformação. Então, assim, tem esses teoremas de impossibilidade na física e na matemática são teoremas muito interessantes, sempre. Né? E o von Neumann, ele apresenta um teorema de impossibilidade, um teorema que diz, de certo modo, que a mecânica quântica, tal qual ela era formulada naquele momento, se encontrava completa. Não carecia de nenhuma variável adicional a ser incluída na teoria. Porém, e aí eu não sou um especialista no tema, o professor Olival, na biografia sobre o David Bohm, discute isso em muito detalhe. O fato é que esse teorema supunha que as variáveis adicionais elas eram locais, enquanto a teoria do David Bohm inclui variáveis ocultas não locais. Então, de certo modo, o que o Bohm fez não se enquadrava dentro das premissas do teorema. Então, o teorema está correto. E o von Neumann não é o único a demonstrar esse teorema. Tem um matemático, um físico, francês chamado Jacques Solomon, que em 1932 também vai apresentar uma demonstração que eu saiba, essa demonstração nunca foi estudada. Tem um artigo da Céline Collin, eu acho que é esse o nome da historiadora, que faz uma análise, mas acho que ainda falta alguém fazer uma análise detalhada do teorema do Solomon, mas eu, olhando assim rapidamente o artigo do Solomon, me parece que a demonstração dele é equivalente à demonstração do von Neumann. Então, tem dois físicos barra matemáticos que, nesse momento, estão propondo a impossibilidade de variáveis escondidas. Mas o teorema a mecânica quântica do Bohm não se enquadra nas premissas do teorema. Mas eu tenho a impressão, e aí eu posso estar equivocado, como eu não trabalhei especificamente sobre isso, eu não estou com tudo fresco na cabeça, mas eu tenho a impressão que o motivo pelo qual a mecânica do Bohm não é um contra-exemplo para o teorema, porque ela não está dentro das premissas, só foi entendida posteriormente pelo próprio Bell. Eu acho que o David Bohm, eu tenho a impressão que ele próprio não entendeu em que medida o que ele fez não estava impossibilitado pelo teorema. Mas realmente é uma coisa muito bonita, que mostra que, de certo modo, os teoremas matemáticos eles têm que tomar um certo cuidado com os teoremas matemáticos. Né? Tem um teorema, por exemplo, o teorema de Hague, que é um teorema também de impossibilidade, que diz que não existe quadro de interação. Quadro de interação é uma coisa que não faz sentido em mecânica quântica relativística. E a gente usa quadro de interação todo dia. Né? Então, mas se não faz sentido, como é que a gente pode fazer e dar certo? Né? Porque esses teoremas matemáticos, às vezes, eles estão supondo mais do que, de fato, a gente vai usar quando a gente faz física. Já que perguntaram do teorema do von Neumann, eu ia perguntar sobre o teorema de Cauchy-Specker, né? Que teoricamente é a versão correta e forte do teorema de von Neumann, né? E do que é meio que hoje em dia, né? Parece que o teorema de Bell e o teorema de Cauchy-Specker meio que, não sei, né? Meio que matam as outras interpretações da mecânica quântica no sentido de que se a gente já sabe, né? Se os teoremas estão corretos, se você quiser aceitar elas, você tem que aceitar outras coisas que são tão desconfortáveis quanto a própria mecânica quântica originalmente, né? Então, essa é a conclusão da história da mecânica quântica, por exemplo. Cara, que eu não sei te responder essa pergunta. A pergunta é muito boa, mas você sabe que eu já discuti com você o teorema de Cauchy-Specker há muito tempo atrás, mas eu realmente não tenho isso na ponta da língua para te... Mas a pergunta é ótima. Tá? Mas aí já é também um período um pouco posterior ao período no qual eu trabalhei, né, que é até os anos 70. Então... Obrigado, Thiago, pela excelente palestra. Eu sou o João Paulo, aqui do CBPF.
e sou experimental, né? Então, eu queria colocar para você algumas questões e algumas reflexões de... Você mostra, né, que as motivações iniciais de Planck e tal eram evidências experimentais que não podiam ser explicadas, né? Que depois passaram a ser explicadas. E aí, quando chega aí logo depois de 1925, já na década de 30, onde tem toda essa questão filosófica, etc., surge o microscópio eletrônico, que é uma evidência experimental da natureza quântica, corpuscular, etc. Depois surgem fenômenos de tunelamento, né, STM. Hoje em dia, os sistemas quânticos de computação quântica para toda essa questão do emaranhamento e tudo, né? Então, será que a interpretação, no fundo, a mais, se é que há uma correta ou não, é a evidência experimental? Ou seja, tudo que você faz que não puder ser verificado experimentalmente, seja por uma falta de tecnologia ou não, passa a ser só uma conjectura, não uma realidade, né? O que é que você tem a comentar? Obrigado, João Paulo, pela pergunta, comentário. Eu acho que é realmente uma questão central. A gente tem uma tendência a pensar que teoria e experimento na física vão se retroalimentando, né? Então, os experimentais fazem uma medição que as teorias físicas existentes não podem explicar, e os físicos fazem uma nova teoria que dê conta de explicar, e essa nova teoria tem predições que não foram ainda medidas, e os experimentais vão atrás dessas predições e medem coisas, e assim vai numa espécie de bate-bola, evoluindo a física. Eu acho que essa descrição, ela que a gente, como físico, está bastante acostumado, ela é verdadeira em diversos momentos. Mas todas as descrições, talvez normativas da ciência, deve ser assim que a física deve evoluir. Elas, quando a gente olha para a história, elas não se aplicam sempre, né? Então, há diversas situações nas quais tanto a teoria foi feita sem que houvesse uma possibilidade de explicação, o experimento foi feito sem que houvesse possibilidade de explicação teórica, quanto a teoria foi avançando, pensando novas coisas, sem que houvesse uma contraparte experimental imediata. Eu acho que na quântica, sobretudo nos anos 30, que você mencionou, acontece muito de os físicos, na busca de mostrar que a teoria está incorreta, conceberem experimentos de pensamento, seja, situações hipotéticas imaginadas que visam testar a consistência da teoria. Então, se você olha para o gato Schrödinger, para o microscópio de raio gama, para a medição de campos quânticos do Bohr e do Rosenfeld, para EPR, que vai dar depois, muito posteriormente, em desigualdade de Bell, mas pensando mais nos anos 30, você tem uma série de experimentos de pensamento que não estão sendo propostos como testes de consistência, mas não como situações experimentais que devam ser levadas para o laboratório. O que é chocante na história da física, em particular na história da mecânica quântica, é o fato de que esses experimentos foram feitos posteriormente, né? Ou seja, aquilo que inicialmente foi proposto sem nenhum intuito de ser levado para o laboratório, foi posteriormente levado para o laboratório, né? E aí, evidentemente, mais na década de 70, sobretudo na década de 80, o Alan Aspect e outros físicos da ótica quântica vão trabalhar com situações experimentais que, na verdade, estavam postas enquanto experimentos de pensamento muito antes, né? E mesmo experimentos de pensamento chocante, por exemplo, o experimento da escolha demorada do Wheeler, que a ideia é você ter um interferômetro e você demora para decidir para que lado você quer, como é que você quer medir aquilo. Você demora tanto que a luz está no meio do caminho já. E aí você escolhe, e quando você escolhe, você observa onda ou partícula. Então é como se, de fato, não tivesse nem onda nem partícula no meio do caminho, né? Então, é uma situação na qual realmente o princípio da complementaridade se torna central na interpretação da situação experimental. Ou seja, força uma certa interpretação antirrealista do sistema quântico. Isso foi feito pelo Alan Aspect em, não sei se 86, 88, algo do tipo. Então, a mecânica quântica ela realmente tem essa característica de propor situações hipotéticas que depois se mostram profundamente frutíferas do ponto de vista experimental. Então, para dar um exemplo, cadê o... aqui. O experimento do gato de Schrödinger, que você tem um sistema macroscópico emaranhado,
foi proposto pelo Heidegger como, olha só, a mecânica quântica é tão absurda que ela permite uma situação desse tipo. Então, na verdade, foi proposto como uma tentativa de mostrar que essa teoria não fazia muito sentido. E hoje a gente tem situações nas quais a gente tem sistemas macroscópicos emaranhados, né? Então, assim, tem promessas, por exemplo, de medição de gravitação quântica, em que medida o campo gravitacional tem um aspecto quântico. A gente podia pensar que para medir isso você precisaria de energias altíssimas. Mas na verdade não. Se você pegar um sistema massivo e botar ele num estado sobreposto, ele está aqui sobreposto com aqui, e você tem um outro sistema massivo, para que lado que ele é atraído? Né? Então, a partir da atração gravitacional, você poderia, de certo modo, produzir uma descoerência do sistema. Então, você consegue medir o campo gravitacional em estados sobrepostos. Não se consegue ainda, mas há promessas de experimento no futuro muito próximo, na qual você coloca sistemas macroscópicos emaranhados e consegue ver o campo gravitacional no estado sobreposto. Então, assim, isso, imagina, em 1930 seria impensável, né? Então, um experimento de pensamento que foi concebido no primeiro momento para testar se aquela teoria fazia sentido, hoje pode ser aquilo que vai decidir se há ou não aspecto quântico do campo gravitacional. É realmente um plot twist, para usar uma expressão de séries, né, ou de filme, um plot twist fantástico, né? Eu acho que o que isso mostra para a gente é que todas as perspectivas mais normativas acerca do desenvolvimento da física devem ser tratadas com muito cuidado. Quando a gente quer dizer como que a física deve evoluir, a gente deve aceitar que existe um certo pluralismo de caminhos possíveis. Então, a própria ideia de método científico, ou método hipotético dedutivo, de certo modo, se mostra problemática aqui. Mas a pergunta é ótima. Eu tentei explorar assim pelos caminhos que me pareceram mais conectados, né? Vou fazer mais uma pergunta. Eu tinha uma dúvida, né, quando você chegou na parte do microscópio do Heisenberg e da questão da posição e momento, né? Porque naquele início, e se a resposta fosse sim, né, até quando, a ideia da incerteza era uma ideia mecânica, né? Porque quando ele propõe esse experimento, parece que mais tarde você falou que a perspectiva do Borov era uma perspectiva epistêmica, mas parece aí que a explicação é mecânica para as coisas, né? A coisa realmente, literalmente bateu e foi para algum lado, é por isso que você não consegue medir, e aí você faz uma teoria com espírito positivista, né? Que já que você não consegue, você não descreve. Mas em que momento isso deixa, ou se em algum momento com eles dois, com o Borov e com o Heisenberg, deixa de virar essa coisa mecânica e vira, sei lá, uma coisa puramente epistêmica mesmo, né? Quando é que acontece essa virada, que parece que aconteceu, mas não ficou claro para mim quando que aconteceu? Essa pergunta é muito boa, Tarek. Eu te diria o seguinte: a resposta a ela ainda não foi dada por historiadores da física. Muita gente já tentou responder a sua pergunta, mas eu acho que nenhuma das respostas dadas é satisfatória, plenamente satisfatória. Eu vou tentar explorar um pouco, mas te colocar os pontos nos quais, a meu ver, historiadores da física ainda não conseguiram responder satisfatoriamente. A ideia de que medir é perturbar é uma ideia que está presente desde o primeiro momento da mecânica quântica. Então, se você quer medir a posição de um elétron, você tem que jogar luz nesse elétron para que você possa ver o elétron. Então, a partir do momento que você quer medir alguma propriedade de um sistema microscópico, você precisa perturbar esse sistema microscópico. E é exatamente o aspecto incontrolável dessa perturbação que produz as relações de certeza, que é o que você falou. Ou seja, sistemas quânticos, para serem medidos, têm que ser perturbados, e essa perturbação tem um aspecto que é incontrolável, e, portanto, as relações de incerteza advêm dessa incontrolabilidade. Está claro isso? Tudo bem? E o que você está dizendo é que isso supõe várias coisas, né? Supõe que... Primeira coisa, tem um artigo belíssimo do Jos Uffing, num livro chamado 98 anos... agora não lembro, Uncertainty, alguma coisa, editado pelo Arthur Miller, na qual o Jos Uffing vai discutir o fato de que essas relações de certeza do Heisenberg, pensadas a partir do microscópio de raio gama, elas, na verdade, são coisas muito traiçoeiras, porque o delta X é uma incerteza na medição, e um delta P
é uma perda de informação acerca do comportamento futuro da coisa. Então, o que é delta X e delta P aqui, na verdade, são coisas que têm significados físicos muito distintos. Mas o fato é que os físicos vão pensar, durante muito tempo, essa medição como perturbação. E aí a sua pergunta, que é muito boa, mas e o aspecto epistêmico da física? Não era o formalismo da mecânica quântica como função não de descrever os processos, mas sim prever possibilidades de ocorrência? Parece que aqui a gente está descrevendo, né? Essa ideia de que medir é perturbar, ela só vai ser plenamente abandonada pela interpretação de Copenhague, e eu estou falando isso dizendo, faltam estudos, tá? É preciso que a gente estude com mais cuidado isso. Mas as poucas pessoas que já trabalharam sobre isso chegam ao consenso de que há uma mudança muito significativa no pensamento Bohr, em 1958, na interação que ele teve com Vladimir Fock, que fez duras críticas à complementaridade, e o Bohr, tentando responder às críticas do Fock, acaba mudando a noção de medição, e a ideia de que medir é perturbar é meio que abandonada por ele. Só que detalhe, 58 é muito tarde, né? O Bohr, ele vai falecer em 62. Ele é de 1885, então a gente está falando de um cara de 72 anos. O EPR foi em qual ano mesmo? 35. É. Né? Então nem isso fez, nem aquilo fez a mudar de ideia, né? Sobreviver. Então, isso faz com que a Mara Beller, que é uma importante historiadora que trabalhou sobre o Bohr, ela tem um livro chamado Quantum Dialogues, ela fala que o Bohr mudou tantas vezes de perspectiva, sem jamais assumir que ele estava mudando de perspectiva, tentando manter uma certa continuidade no próprio pensamento, quando na verdade há uma série de rupturas, que ela fala que não há uma consistência do que a gente chama de interpretação de Copenhague. Na verdade, não é uma coisa estanque, imóvel, inalterável. Na verdade, é uma coisa que foi sendo mudada ao longo do tempo em função dessas críticas feitas pelo Einstein, pelo Landau, pelo Fock. Então, o que eu estou querendo te dizer é o seguinte, essa tensão entre aspecto epistêmico e aspecto descritivo da mecânica quântica, e como que isso aparece nas relações de certeza, em particular na noção de medida, é um tema muito complexo da história da física, que eu acho que a gente ainda não entende. Tem vários trabalhos sobre isso, eu poderia mencionar vários autores aqui, mas tentando ser sucinto na resposta, eu acho que ainda falta entender melhor. Tá? Enfim. Tá, eu tenho duas perguntas, mas eu faço uma, depois você faz, eu volto. Uma das perguntas que eu tenho é tentar entender mais ou menos, do ponto de vista histórico, onde que a matemática, o formalismo matemático, né, isso é coisa de século XX, entra nessa perspectiva. Porque, por exemplo, né, quando você pensa em integrar o átomo de hidrogênio, né, essas questões, aparecem coisas que também advêm da mecânica clássica, né? Por exemplo, o grupo SO4 de simetria. Então eu queria saber se isso já estava abranhado dentro dessa perspectiva desses caras ou se isso vem posteriormente, quando já tem uma consolidação da mecânica quântica, os caras vêm e olham, não, olha o que já acontecia antes, está acontecendo aqui também. Obrigado, Isaac. Essa pergunta é muito boa, porque no fundo ela mostra da mesma maneira que há uma interação muito frutífera na história da mecânica quântica e da física quântica mais ampla entre teoria e experimento, também há uma interação muito frutífera entre matemática e física. A física coloca problemas para a matemática e a matemática responde ou formulando novos conceitos matemáticos, por exemplo, o delta de Dirac, coisas do tipo, ou delta de Dirac, inclusive, que eu defendo a tese de que ela foi inventada pelo Einstein, mas isso é uma outra discussão, porque em 1907, quando Einstein chega na ideia de que você troca o integral por um somatório na hora de calcular a energia média dos osciladores do corpo negro, o que ele faz, na verdade, é introduzir uma delta de Dirac. Então, a primeira vez que aparece realmente uma delta de Dirac é lá que eu consigo localizar em 1907 com Einstein. Ele fala com todas as letras que ele está pegando uma função que são picos. Se você integrar, tem área 1, mas é muito concentrada. Então, a descrição que ele faz textual, sem fazer nenhuma matemática, mas a descrição textual é exatamente a descrição da delta de Dirac. Mas o fato é que, por exemplo, a delta de Dirac é uma coisa que tem que ser inventada. Então, a teoria das distribuições do Loran Schwartz, por exemplo, vai surgir em 1950, mais ou menos, em resposta a uma série de problemas matemáticos postos pela mecânica quântica. Por outro lado, a mecânica quântica, no final dos anos 20, vai encontrar na análise funcional, que era uma área que já estava desenvolvida na matemática,
particular pelo Hilbert e por outros autores, mas o Hilbert era um autor fundamental, vai encontrar na análise funcional as ferramentas necessárias para descrever. Então, a gente fala de espaço de Hilbert, etc., mas a gente fala disso porque não havia espaço de Hilbert no Schrödinger, no Heisenberg, mas isso se mostrou enquanto um ferramental matemático interessante para pensar a nova mecânica. Então, essa simbiose muito profunda entre matemática e física na história da quântica é algo fascinante e que também não foi explorado ainda muito. Você tem um excelente historiador chamado Klaas Landsman, que escreveu sobre isso, mas há pouquíssimos trabalhos pensando essa relação entre matemática e física na história da quântica. Em particular, o que você mencionou, o grupo SO4 aparecendo no átomo de hidrogênio, aparece em 26, nesse trabalho do Pauli, que está com a data errada aqui, no qual ele usa o vetor de Laplace com os Lenz. O vetor de Laplace com os Lenz é uma quantidade conservada dos problemas de Kepler, ou seja, ao longo de um movimento possível do sistema, essa quantidade é constante. E no problema de Kepler, a gente sabe que a solução é do tipo elipses, né, classicamente, então está associado ao semi-eixo maior da elipse permanecer fixo no tempo, quando a gente está numa situação de potencial do tipo 1 sobre R. E é nesse trabalho do Pauli que dá para interpretar como tendo um grupo ali escondido. Mas essa relação entre teoria de grupos e átomo de hidrogênio só vai ser compreendida com os trabalhos do Hermann Weyl. O Hermann Weyl é um dos muitos matemáticos que vai se debruçar sobre a mecânica quântica no final dos anos 20 e início dos anos 30. Escreve um livro muito importante chamado Teoria de Grupos e Mecânica Quântica, publica uma série de artigos. E repara, todos esses matemáticos que estão, todos não, mas a maioria desses matemáticos que está contribuindo para a formulação, para a construção do formalismo matemático da mecânica quântica, está associado à escola de Göttingen. Né? Então, o Hermann Weyl, o John von Neumann, o Eugene Wigner e vários outros, o próprio Max Born, que era um físico, mas era professor em Göttingen e tinha interação muito próxima com o Pascual Jordan, e vários outros são tipicamente pessoas que estão ali em Göttingen pensando. E por que Göttingen? Porque Göttingen era a grande tradição matemática da Europa nesse momento, e que deu a sorte de estar com todas as ferramentas matemáticas. Teoria de grupos, o início da álgebra moderna, né, com M. Noether, Barthel van der Waerden. Então, eles estavam com todas as ferramentas necessárias naquele momento para pensar essa nova teoria. E aí o fato de que essas ferramentas que eles tinham em mãos se mostraram úteis para pensar essa nova teoria que estava surgindo exatamente nesse momento é uma coincidência histórica, né? Mas é realmente muito frutífera. E, bom, então... Oi, boa tarde. Também gostei muito da apresentação e a minha pergunta, na verdade, tem muito a ver... Quando ele fez a pergunta, eu pensei, nossa, tem muito a ver com o que eu quero falar e você trouxe o Hermann Weyl e justamente é nessa linha. Eu não sei muito dessas coisas, mas o que eu já li mais assim, em relação ao formalismo matemático, em especial demonstrando a equivalência das teorias, né? Eu acho até que, pela vertente que eu já vi, usa álgebras de Weyl, né? Assim, uma coisa meio por demódulos. E o que mais me chamou a atenção assim, foi essa questão do Heisenberg não considerar que teorias matemáticas equivalentes implicam uma equivalência das teorias físicas. Eu queria entender isso um pouco melhor, assim, o que ele argumenta, o que ele diz. Eu imagino que tem a ver com a discussão que você trouxe com aquelas perguntas do que o que é um modelo, etc. Então, é por aí. Legal, Arthur. Muito boa a pergunta também. Bom, vou responder por partes. Primeiro, o Weyl. Por curiosidade, assim, por coincidência, /curiosidade, o meu mestrado aqui no CFF foi especificamente sobre quantização de Weyl nesse contexto do final dos anos 20. Né? Então, trabalhei com o professor Itzhak Roditya sobre quantização por deformação e quantização de Weyl. O Weyl tem um trabalho realmente muito importante sobre entendendo o que é a quantização. Né? O Dirac tinha proposto a quantização canônica, enfim, não vem ao caso explicar aqui, mas um procedimento de quantização específico, e o Weyl vai propor um procedimento bem diferente, que vale para qualquer tipo de função, e ele faz um processo de simetrizar os operadores que é muito importante. É uma espécie de, enfim, ordenamento simetrizado dos operadores na hora de quantizar. Isso é particularmente importante por diversas razões. Então, de fato, o Weyl tem uma contribuição muito importante para a noção de quantização nesse momento, em 27.
Agora, sobre o Heisenberg e a questão da equivalência, bom, essa é uma discussão filosófica riquíssima, né? Muita gente trabalhou sobre isso. Você tem um livro muito importante do Christian Camilleri sobre o pensamento do Heisenberg e a noção de visualizabilidade. Recentemente, um aluno do Antônio Augusto defendeu uma tese, na UERJ eu não li o trabalho ainda, sobre a noção de visualizabilidade no Heisenberg. Então, é um debate filosófico bastante amplo. Vou tentar responder, mas, enfim, sem ter nenhuma pretensão de esgotar essa discussão, porque realmente é uma coisa muito, muito rica. O modelo do átomo de Bohr é um modelo representacional, né? Você está dizendo, olha, é como se fosse assim, tem um núcleo no centro, tem os elétrons girando em órbitas com certos raios discretizados, esses elétrons têm uma certa energia específica, e a emissão de luz se dá quando o elétron transiciona de um nível para outro. Né, para o Bohr não é nem um quantum de luz, é uma luz mesmo, a regra é só uma regra da frequência da radiação emitida. Mas o próprio Bohr, e aí o Pauli, o Heisenberg e outros, vão começar a romper com essa ideia de que os modelos têm uma função representacional. Vamos pensar aqui que é um modelo. Né? Um modelo, para começar, a gente usa modelo em várias situações da física. Deixa eu fazer uma pequena digressão, então, sobre a noção de modelo. A gente pensa a noção de modelos em diversas situações. Então, com frequência, as pessoas falam um modelo heliocêntrico. Mas jamais alguém lá no século XVI falou de modelo heliocêntrico. O Copérnico não falava, então modelo geocêntrico, modelo heliocêntrico. Ele falava do sistema do mundo. O sistema do mundo é como que as coisas estão ordenadas no cosmos. Né, em torno do que gira. Assim, gira em torno da Terra, gira em torno do Sol. Mas ninguém usava a palavra modelo. A palavra modelo é uma palavra que vai surgir de maneira mais central, e o professor Antônio Augusto Passo Videira trabalhou bastante sobre isso, no século XIX. Então, por exemplo, na descrição do éter. O éter luminífero, ou seja, como que a luz, qual é o meio no qual a luz se propaga. E essa descrição do éter luminífero, ela recorre a uma certa representação do éter como sendo um modelo mecânico para o éter. Muita gente trabalhou sobre isso também, Jed Buchwald e vários outros. No Rio de Janeiro tem o Diego Zeda, que escreveu doutorado sobre isso, sobre modelos do éter. Então, a palavra modelo ela entra na física para valer no século XIX, sobretudo no contexto do eletromagnetismo. Esses modelos atômicos são o modelo de Rutherford, o modelo de Thomson, o modelo de Bohr, né, vem a reboque dessa discussão do eletromagnetismo. Mas o modelo, se você parar para pensar aqui que é um modelo em física, ele é uma coisa que não tem nenhuma pretensão de ser uma descrição da realidade. Ele é uma situação que você imagina que de algum modo tenta apreender alguma regularidade e com isso explicar os fenômenos. Eu acho que para explicar o que é modelo, vale a pena a gente fazer uma reflexão sobre literatura. Tem um conto, um conto de um parágrafo só, do Jorge Luiz Borges, o título agora me foge, mas ele conta a seguinte história. Ele conta a história de um reino na qual a arte da cartografia se desenvolveu tanto nas entrelinhas, né? O rei não estava nunca por satisfeito com os mapas que apresentavam do reino dele. Então ele queria mapas cada vez mais precisos. E ele pedia que, não, mas cadê tal coisa? Não está no mapa. E os cartógrafos reais foram fazendo mapas mais e mais e mais precisos. Só que, claro, você faz um mapa do reino, você faz uma folha A4, fica faltando coisa que não está no reino. Se você vai fazendo mapas mais detalhados, tem que aumentar o tamanho da folha, né? E o rei só se deu por satisfeito quando o mapa do seu reino coincidia ponto a ponto com todo o reino, né? Ou seja, o mapa tem que ter o tamanho do reino. Um mapa que tem o tamanho do território de nada serve, né? Porque a função do mapa é exatamente selecionar dentre as coisas que existem no território aquelas que interessam ser representadas e aquelas que não interessam. Então, quando você pega o Google Maps, você não está interessado onde é que tem poste, onde é que tem lixeira, onde é que tem, sei lá, calçada larga, calçada estreita. Isso não aparece. O que interessa é qual o caminho que você vai fazer com o carro, né? Então, o mapa ele sempre opta por pegar certos elementos da realidade e representar, e pegar elementos da realidade e ignorar. Então, o mapa, pensado enquanto um modelo, ele é uma coisa que expressa bem o que na física está aparecendo, né? Você não tem que confundir o modelo do éter com um éter, você não tem que confundir o modelo atômico com um átomo, né? O modelo é exatamente, ele tem que manter essa distância entre o que ele é e a realidade para ele funcionar enquanto modelo, né?
Mas mesmo esses modelos que são representacionais, sem nenhuma pretensão de coincidir com a realidade, vão se mostrando falhos. Então, boa parte do pensamento do Heisenberg nos anos 20, isso está muito bem discutido por um trabalho de um cara chamado McKinnon, de 1977, publicado numa revista chamada Historical Studies in Physical Sciences, que discute como que o Heisenberg foi mudando de atitude diante do papel do modelo na física. E o que acontece é que ele vai aos poucos percebendo que o modelo de Bohr é incapaz de dar conta de explicar os fenômenos. E ele encontra um outro modelo, que é o modelo dos osciladores de Lorentz, que depois vão ser transformados pela teoria do Bohr, Kramers e Slater em osciladores virtuais, é um processo complexo que acontece nos anos 20. Esses osciladores do modelo de Lorentz não tem nenhuma... É uma descrição do átomo que não pensa o átomo como sendo um elétron rodando, é um elétron como se fosse um oscilador amortecido. Então, o Heisenberg vai percebendo que, na verdade, esses modelos são muito limitados. Então, quando ele vai, em 1925, propor a mecânica quântica, ele abre o artigo dele dizendo o seguinte: a teoria quântica, né, que vai ser a mecânica quântica, não deve postular como entes, no formalismo, nada que não seja diretamente observável. Então, é uma postura que parece positivista, mas não é positivista, e aí caracterizar o Heisenberg é muito difícil, por isso que há vários excelentes historiadores que se debruçaram sobre esse problema, e as respostas são extremamente complexas, mas o fato é que ele não tinha não é que ele fosse um antirrealista, mas ele não tinha nenhuma pretensão de realismo nas teorias físicas, exatamente por esse rompimento que ele faz em 25 com os modelos. E essa adoção que ele faz, o McKinnon discute isso em muito detalhe, dos modelos funcionais e rompimento com os modelos representacionais. Então, eu te falei que a discussão é... Mas, assim, então, respondendo agora especificamente a sua pergunta, o fato é que, como ele tinha toda essa atitude filosófica pregressa, vinda dos seus trabalhos entre 1920 e 25, quando ele se depara com a teoria do Schrödinger, o Schrödinger fala: a minha teoria é visualizável, porque ela apresenta uma imagem do fenômeno, a onda se movendo no espaço, e ela tem uma equação diferencial parcial, ou seja, ela está dentro daqui. Claro que tem problemas, que é uma onda complexa e que não é uma equação de onda, é uma equação de dispersão, então tem vários problemas conceituais ali. Mas o fato é que, como ele se propõe a descrever uma onda, o Schrödinger fala: a minha teoria é visualizável. E o Heisenberg fala: não, isso não é ser visualizável. Ser visualizável é outra coisa. E ele vai entrar com essa noção de Anschaulichkeit específica, que vai estar ligada à ideia de que, se você quer medir alguma coisa, você tem que imaginar uma situação experimental na qual essa coisa possa ser medida, e é a possibilidade de entender o que vai acontecer em situações suficientemente simples que faz com que você diga que você tem intuitibilidade acerca do fenômeno, e a palavra Anschaulichkeit, ela quer dizer visualizabilidade e intuitibilidade. Mas em português não existe intuitibilidade, né? Mas é intuível, então você consegue antever o que vai acontecer. Então, todo esse debate acontece dentro desse caldo extremamente complexo dos problemas da mecânica quântica velha, que é essa mecânica quântica 25, a teoria quântica velha, e também nesse debate filosófico. E o Heisenberg era um sujeito muito versado em filosofia, né? Então, ele não é ingênuo nessas atitudes que ele toma. Ainda que o McKinnon defenda que essa postura dele de dizer que a teoria só deve postular entes que são observáveis, na verdade, é uma concessão que ele faz ao Pauli. Então, também tem um debate com outros físicos, com outros pensamentos. Então, mapear e entender tudo isso é bem complexo. Aqui. Como é teu nome? Felipe. Bem, pessoal, o Felipe vai fazer uma pergunta, depois Mari, que foi a entrevistadora do professor Liu, e aí a gente encerra, tá legal? Vai ter um coffee break para nós, caprichado, feito por nós mesmos, tá certo? Eu já estou até agradecendo, porque você, além de dar a palestra, você trouxe a plateia com perguntas, é perfeito. Não, eu estou falando sério, porque é importante. Falou? Então o Felipe vai perguntar depois. Grande Thiago. Eu queria entender, também no âmbito mais histórico, como se debruçou essa ideia de entender a física a partir de, por exemplo, o princípio da incerteza? Porque teve esse momento probabilístico, né? Que eu acho que foi uma mudança de compreensão muito profunda dentro da física. Porque, por exemplo, fazendo um análogo para a matemática, quando surgem as primeiras ideias de infinito atual,
cara, isso foi uma loucura, assim, né? Tipo, matemática não era pra eles falar, não, como é que isso funciona, né? E há um tempo de aceitação, né? Eu queria entender como que essa ideia probabilística dentro da física se debruçou não só referente às pessoas que já estavam envolvidos, né, nesse trabalho, mas para os físicos que não necessariamente estavam envolvidos dentro dessa perspectiva. A pergunta é maravilhosa. Eu teria muitas coisas para dizer. A gente tem uma tendência a pensar a física como tendo mais rupturas do que de fato ela teve. Então é como se a teoria quântica e a mecânica quântica impusessem uma ruptura com o pensamento existente até então, que é abrupta e radical. Né? Como se toda a física depois, posteriormente dita clássica, tem um trabalho muito bonito do Richard Staley, que é um historiador inglês, que vai analisar exatamente ele chama de a cocriação da física clássica e da física quântica. Porque só existe física clássica no momento que você tem física quântica. Isso é algo parecido com o que acontece na matemática, né? Só existe matemática aplicada quando existe matemática pura. Só existe matemática pura quando existe matemática aplicada. Não é que a matemática até então fosse aplicada e de repente surgiu com Gauss a matemática pura. Né? Quando surge a matemática pura, você cria ao mesmo tempo a matemática aplicada. Né? A Tatiana Rock discute muito isso no livro dela, no último capítulo. Então, da mesma maneira, a física clássica e a física quântica são co-criadas. Né? Só que quando você cria a física clássica, por volta de 1920, o que você está fazendo, na verdade, é pegando tudo que tem antes da quântica e colocando no mesmo saco, como se fosse a mesma teoria física. Só que a física clássica ela é extremamente plural. Você tem a mecânica newtoniana, que é um projeto muito específico. Você tem a mecânica analítica, que é outro projeto. Você tem a termodinâmica, que não tem nada a ver. Você tem a teoria do calor, que é uma outra coisa. Você tem a mecânica estatística. Você tem a mecânica celeste, que tem a ver com a mecânica analítica, mas que vai, a partir de Poincaré, por exemplo, com a ideia de causa determinístico, ganhar novas feições, que não tem mais um certo determinismo laplaciano estrito, mas você ganha uma ideia de caos, né? Então um determinismo caótico, ou seja, um sistema é fortemente dependente das condições iniciais. Você tem o eletromagnetismo, aí você tem o eletromagnetismo de Ampère, você tem o eletromagnetismo de Maxwell, você tem o eletromagnetismo de Riverside, você tem uma pluralidade tremenda. Né? Então, pegar toda a física antes de 1900 e colocar no mesmo saco e dizer essa física toda é a física clássica, como se todos os físicos ali concordassem programaticamente acerca do que deveria ser a física, é claro que é uma trivialização do problema. Né? Então, para responder o papel que a probabilidade vai ter na quântica, na verdade, a gente precisaria fazer uma análise, por isso que eu te falei que a pergunta é muito boa, mas muito complexa de ser respondida, do papel que a probabilidade tinha até então na física. Né? Para a gente entender o que de novo a mecânica quântica está trazendo. Eu tentei, numa frase só, esboçar uma resposta a isso na minha fala, quer dizer o seguinte: até então a probabilidade ela tem essa natureza epistêmica. Então, por exemplo, eu taco uma moeda para cima, do ponto de vista da mecânica, eu posso dizer que eu sei com absoluta certeza de claro que ela vai cair, porque eu consigo imaginar a velocidade inicial da moeda, eu consigo escrever as forças sobre a moeda e eu consigo prever deterministicamente onde ela vai cair. Mas o problema é que isso é muito complexo, eu não consigo. Então, como eu não tenho, na prática, nenhuma razão para achar que vai cair de um lado ou de outro, eu vou dizer que é improvável. Então, a probabilidade, ela vem de diversos pressupostos filosóficos. Primeiro, a minha ignorância, eu não sei de que lado ela vai cair. Segunda coisa, um princípio da razão suficiente. Eu não tenho nenhuma razão para crer que tem um lado preferencial, que é uma moeda preferenciada, que vai cair mais de um lado que de outro. Então, a probabilidade, toda a discussão da probabilidade no contexto do século XVIII e XIX, sobretudo a partir do Laplace, o Tratado das Probabilidades, é uma probabilidade de natureza epistêmica. Eu não tenho conhecimento do sistema e, por não ter conhecimento do sistema, eu atribuo probabilidade das coisas acontecerem. O que a teoria quântica vai fazer é mudar o papel da probabilidade. A probabilidade se torna uma probabilidade intrínseca aos fenômenos. Então, não advém mais da minha ignorância, mas é intrínseco ao fenômeno ser probabilístico. Isso é radicalmente diferente do que a gente tinha até então. Agora, fazer a ponte entre isso, essa afirmação, que tem muito mais a ver com Max Born, e aparece, como eu disse, pela primeira vez, probabilidade de transição no Planck em 1912, mas é no Max Born em 26 que a probabilidade vai entrar na mecânica quântica, né, dentro da interpretação do que é a função de onda. Essa probabilidade e a relação disso com o princípio da certeza é muito difícil de ser feito. Por quê? Porque, de certo modo, a probabilidade está entrando dentro de um certo contexto teórico, que é a mecânica ondulatória, e o princípio da certeza está sendo proposto como alternativa à mecânica ondulatória.
né? Então elas vão se reencontrar depois, e sobretudo no von Neumann, quando o von Neumann vai fazer um formalismo usando a teoria das transformações do Jordan e do Dirac, que não é um formalismo nem do Heisenberg, nem do Schrödinger, né? Mas então fazer a ponte entre essa probabilidade e a questão da relação de certeza é muito complexo. O debate sobre probabilidade não recorre a experimentos de pensamento. O debate sobre certeza recorre a experimentos de pensamento. Então, e também nunca vi ninguém fazer isso, tá? Estou falando assim, estou esboçando uma resposta, mas eu nunca vi isso discutido num trabalho de história especificamente. Então tentei, dentro da possibilidade de tempo, esboçar uma resposta. A Mari vai encerrar agora. Já levei uma bronca ali que o refrigerante está esquentando. Então, serei breve. Professor, muito obrigada pela palestra. Eu queria, na verdade, perguntar sobre a visão do von Neumann sobre emaranhamento, que foi um dos últimos slides que tinha ali. Não sei se eu não entendi direito, mas parece que a visão dele é meio que a gente pode escrever emaranhamento como se fosse um produto de estados separáveis, algo assim. Eu queria realmente entender. Talvez tenha sido falta de entendimento meu mesmo. Obrigado, Mariana. Bom, a ideia de emaranhamento, ela não é do von Neumann, não é o von Neumann que formula a ideia de emaranhamento. O que ele faz é colocar a ideia de emaranhamento dentro de um formalismo matemático, de espaços de Hilbert, produtos tensoriais, e escrever coisas desse tipo. Ele não escreve isso aqui, porque isso aqui é a notação de Dirac, a notação de Dirac é proposta pelo Dirac, acho que em 39, se não me engano, e o livro dele é de 32. Então ele escreve, mas eu acho que fica mais elegante, mais sucinto escrever com notação de Dirac, por isso que eu utilizei a notação de Dirac aqui. Então, salvo pela notação de Dirac, tudo isso aqui é von Neumann, né? Mas se você tirar o produto tensorial, no fundo, isso aqui já está aparecendo no final dos anos 20. Tem vários autores, isso é um trabalho até, inclusive, que eu tenho em andamento, de tentar entender exatamente onde que está aparecendo emaranhamento na física no final dos anos 20, início dos anos 30, antes do von Neumann. O que eu posso te dizer é o seguinte, é que realmente o von Neumann, eu acho que ele tem muito pouco dele nisso aqui. O que ele fez, na verdade, é escrever matematicamente a ideia. Então você tem vários autores que estão escrevendo coisas parecidas antes. O que tem de radicalmente novo aqui, para além da matemática, é a ideia de que você vai descrever o sistema quântico como tendo um estado que vai emaranhar com um sistema a ser medido, e esse emaranhamento é de um sistema macroscópico com um sistema microscópico. Eu acho que... Então, assim, a ideia de... Porque o Bohr não tem nenhum problema, tá? Com a ideia de você descrever um sistema macroscópico quanticamente. O Bohr, ele tem dois pares dicotômicos. Microscópico, macroscópico, clássico, quântico. Um sistema macroscópico pode ser descrito pela mecânica quântica ou pela mecânica clássica. E um sistema microscópico pode ser descrito pela mecânica quântica. Mas não tem nenhum problema de escrever um sistema macroscópico com a mecânica quântica. Mas o que o von Neumann vai fazer aqui vai ser dizer que o aparato de medida é macroscópico. E por algum processo, que ele acredita que é um processo físico, esse sistema emaranhado vai evoluir para um sistema que não está mais no estado sobreposto. Ele faz várias reflexões sobre isso no livro, mas as respostas que ele dá para como que esse processo de desemaranhar um sistema macroscópico, um sistema microscópico acontecem, é um problema que vai perdurar na física durante muito tempo. Há diversas respostas para isso, então uma possibilidade foi adotada em 1965 por 3 físicos italianos, Daneri, Loinger e Prosperi, que vão dizer que o que acontece, na verdade, é um processo estatístico, e o que acontece, tem aqui eles usam o teorema ergódico para explicar o processo de perda do estado sobreposto, e, portanto, de desemaranhamento. A descoerência vai fazer a mesma coisa, proposta pelo Tsure, Tse e Leggett. Então, há diversas explicações físicas de como é que esse sistema, num estado sobreposto, evolui para um estado que é fatorável. Mas eu, sinceramente, e aí eu não sou um especialista em von Neumann, mas assim, por tudo que eu já li do von Neumann, dos comentadores do von Neumann, me parece que o von Neumann não está muito preocupado com a física do processo. Ele tem reflexões de física no livro, mas elas não são centrais, elas são sempre digressões que ele faz.
Eu acho que a questão central para ele é colocar essa teoria dentro de uma roupagem matemática que seja matematicamente precisa, né, e que utilize, que mobilize aquelas ideias da análise funcional que estava em desenvolvimento há algumas décadas já e que ele dominava completamente. Então, respondendo, Mariana, assim, eu acho que emaranhamento para o von Neumann é uma coisa central. Emaranhamento, em particular, entre o sistema macroscópico e o sistema microscópico, na verdade, microscópico e macroscópico, não é coisa contrária. Esse emaranhamento produz um sistema que realmente está aparato e sistema medido num estado emaranhado. Existe uma perda dessa superposição e transformação no estado fatorável, e é esse processo que vai ser chamado de colapso da função de onda. Tudo isso é importante para o von Neumann, mas aparece muito mais do ponto de vista matemático do que como um processo físico. E como explicar, se você quiser ser realista, se você quiser ter uma atitude de pensar, não, isso aqui realmente está acontecendo, mais do que realista, pensando o formalismo matemático como sendo uma descrição do sistema, e não como uma mera prescrição epistêmica, mas uma descrição do sistema, você precisa necessariamente pensar que existe um processo físico que gera essa passagem. E a pergunta é que processo físico é esse? Aí você pode falar que é discoerência, você pode falar que é ergodicidade, etc. Então, há várias respostas possíveis. Tudo bem? Sim. Esboçando uma resposta dentro do tempo. Newton. Valeu. Queria agradecer a presença de todos, a presença do professor Tiago, foi muito chocante. É difícil a gente ter esse tipo de conversa aqui na casa. A gente está sempre falando de coisas bem técnicas, bem funcionais, né? Essa parte de história e de filosofia é fundamental. É importante. Não que as outras não sejam, mas tem espaço para tudo aqui, para todos. Tá? Então, seja bem-vindo. Vamos agora tomar um café num espaço que a gente chama de espaço Ciência e Sociedade, que é uma das nossas revistas aqui da biblioteca, que foi fundada por professor Leite Lopes, que foi um dos fundadores do CBPF. Então, fiquem à vontade e sejam bem-vindos em outras oportunidades. Newton, se você me permite, dois breves comentários. Primeiro, eu concordo completamente contigo da importância da história da filosofia, mas eu queria dizer que no CBPF tem uma pessoa que entende profundamente de tudo que eu falei, que é o professor Nelson Pinto Neto. Ele é um estudioso de interpretações, o Nelson, estudioso de interpretações da mecânica quântica, é um profundo conhecedor da interpretação de David Bohm. Então, quem tiver interesse em explorar essas discussões dentro do CBPF, eu sugiro muito que procurem o professor Nelson. Ele foi da minha banca de doutorado, né? Então eu tenho uma admiração imensa por ele e acho que ele tem um livro publicado pelo CBPF chamado Interpretações da Mecânica Quântica, um livrinho de capa verde daquela coleção que vocês editaram lá em 2010, que é uma pérola. Aquele livro é muito bom. Então, queria dizer que há no CBPF pessoas discutindo isso, várias, em particular o professor Nelson. E, se eu me permite uma propaganda, semestre que vem eu vou ofertar uma disciplina de História da Mecânica Quântica na pós-graduação lá na FRJ, então se alguém tiver interesse em discutir História da Mecânica Quântica, tanto vocês aqui quanto quem estiver assistindo a gente porventura no YouTube, tiver interesse no período 2025/2, a gente vai ter uma disciplina de 60 horas sobre essas discussões. Parabéns. Obrigado, Foi ótimo. Valeu.